Olá, boa noite, meninas. Sim. Hoje, dia 29 de setembro de 2023, vamos adentrar no capítulo 9, o trauma central, do livro do Mark Wallen, Não Começou com Você. E aí, após esse capítulo, nós vamos começar na parte 3 do livro, que eu acho que é uma parte que vai nos conduzir por um caminho bom de ressignificação, de mais leveza, de cura. Eu já andei vendo aqui, tem vários exercícios, e a gente vai caminhando para o final, né, desse livro tão maravilhoso que foi o Não Começou com Você. E aí, como vocês estão? Como é que foi essa semana? Quem quer começar fazendo uma introdução aí de como é que está se sentindo? Acabei falando, né, hoje à tarde, né? Não sei quem escutou meu áudio, Eu escutei. lá não escutou, né? Hoje, que eu deixo para ler realmente, gente, o capítulo no Pronto. dia. Porque o que que acontece? Eu não dá para conectar durante muito tempo. Então, se eu sei que eu vou ter aquele tempo, então eu já me programo para isso, né? Então, e vai reverberando depois ao longo da semana, né? E aí, quando comecei a ler, eu li mais ou menos, quer ver? Exatamente até a página 136, finalzinho da 135. Aí algumas chamadas já foram feitas assim mentalmente, aqui no meu inconsciente, mas de repente veio a imagem da minha avó paterna, coisa que é muito difícil acessar. Por quê? Porque eu não a conheci. Então, quando você não conhece, você não ama, você não se entrega, você, né? É difícil, não tem como, né? Você não viu, você conhece a pessoa pelo retrato, né? E aí veio a seguinte mensagem, e foram duas vezes, né? Eu estava sozinha em casa, muito calor. Então, assim, eu ficava assim, gente, será que eu estou tendo já uma alucinação? O que está acontecendo, né? Aí voltei a ler. Aí, de repente, veio de novo uma imagem dela, como se ela estivesse deixando uma mensagem para mim. E, de repente, vem um estalo. Vou ligar para alguém. Parei de ler. A ideia foi ligar primeiro para minha madrinha, irmã do meu pai. Eu toquei, ela não atendeu. Depois liguei, pensei no outro tio e finalmente pensei no que talvez era para ser, que é o meu tio de sete filhos, sendo que um morreu. Ele é o caçula, tem 76 anos. Gente, pensa na satisfação de uma pessoa ligar para ele para falar sobre o que eu queria falar. Eu pedi simplesmente para ele, porque eu comecei a fazer a conversa no WhatsApp. Ele está assim: podemos fazer essa ligação no áudio? Eu não sei se ele não estava em condição de se visto e tal. Aí tá, ele. Ficamos 40 minutos. O que era talvez para mim ia ser 10 passou para 40 minutos. Porque eu queria que ele me ajudasse a construir o heredograma, né? Que era a árvore genealógica. Porque eu não estava sabendo a ordem direito, se teve aborto, se, né? E eu tô naquela opinião. Eu quero conhecer, eu quero saber. Eu quero saber o que aconteceu. Às vezes diferente do Bert Hellinger, que ele não quer saber. Ele quer que o movimento aconteça e as coisas fluam. Eu gosto das duas opiniões, mas nesse momento da minha vida, eu acho que eu mereço saber. E mereço saber para que as coisas tomem um outro rumo, né? E foi exatamente o que aconteceu. Gente, eu tinha ideias da minha família paterna completamente distorcidas. E eu fui tão ingênua, assim, desculpa o termo de se falar que eu fui ingênua, mas eu conheci a minha família paterna pela minha mãe.
Então, eu lembro de quem? Quem que está aqui, né, do meu ladinho, na última janelinha de cima, né? Que via o pai também pelo olhar de quem? Às vezes da mãe, não foi, Ilane? Não foi assim que aconteceu? Gente, mas foi uma coisa. E tudo que eu falava, eu pensava assim, ele rebatia. Márcia, eu não sei que curso é esse que você está fazendo, que aula é essa que você faz, porque eu não entrei em detalhes. Desconstrói tudo isso rapidamente. Você está com uma ideia equivocadíssima da sua família. Porque a gente está lendo coisas aqui pesadas no livro, né? Traumas. Esse último desse capítulo, gente, eu tive até um pouco de mal-estar na hora que eu acabei de ler, dessa moça obesa, né? Da família, do útero da avó dela lá, né? Enfim. Aí, sabe aquela coisa assim? Eu falei assim, gente, tio do céu, tudo bem que é o olhar dele, né? É o olhar de alguém. Imagina sete irmãos, sete, né? Sete filhos. Cada um vai ter uma visão, não vai? Não vai ter um ponto de vista. Mas eu peguei o dele. Talvez por ser o caçula, por ter visto, quando ele chegou, ele conheceu todo mundo, né? Já estava tudo formado, né? Então, assim, foi uma sensação de alívio que me deu o tanto que ele elogiou o meu pai, sabe? Aí ele até comentou uma coisa, achei muito interessante, Lani. Ele falou assim: uma coisa aí você não está errada. O seu pai era um pouco preguiçoso, sim. E eu achei uma força tão grande numa fala dele que ele falou assim: Márcia, somos quatro homens. Eu tive que lutar por tudo o que eu conquistei na minha vida, inclusive a minha escolha sexual, porque ele é homossexual. E os outros três homens não tiveram a força que ele teve. Então, eles tiveram empregos arrumados, é, situações assim facilitadas. E ele falou: na minha vida nunca nada foi fácil, sabe? Mas assim, e ele fala com certo orgulho por tudo que ele conquistou, né? Ele não casou, né? Não teve filhos, né? Aquele padrão de família que a gente conhece, ele não teve. Foi uma escolha que ele fez ao longo da vida dele, né? Ao longo da história. Mas o que eu estou querendo trazer aqui para vocês é isso. E ele falou: por favor, a mais bonita de todas é a que vem agora. Por favor, desconstrua essa imagem de que o seu avô nunca amou sua avó. Porque eu achava que o câncer dela tinha sido provocado pelo meu avô. E aí ele explicou que na família da minha avó paterna, todas que antecederam ela morreram de câncer. Eu não sabia disso. Então a gente tem aquela ideia que câncer de mama, né? É sempre por causa de uma mágoa, de um sofrimento, e não sei o que, você vai guardando isso, né? E de repente hoje foi tudo embora. Eu chorei, me deu vontade de vomitar enquanto ele falava, sabe? Então, assim, como que é importante a gente também conhecer, né? Até onde, assim, dá para, às vezes, a gente conhecer, né? Dos nossos ancestrais aí, dos que vieram antes. Mas eu sinto que agora vai vir uma paz, porque eu ter escutado a minha avó, né? Talvez ela estaria, assim, a energia dela. Filha, minha neta querida, né, que eu nem conheci, que eu nem cheguei a, né, estar junto, né? Vinha muito isso para mim. Desconstrói isso. Busca informação, busca conhecer alguma coisa a respeito, né? Então, assim, toda a ideia que eu tinha da família do meu pai vinha da minha mãe. Eu não fui no. É como assim, eu vivo 53 anos achando que é uma coisa e às vezes é outra, né? E isso muda a minha vida, muda o meu destino, muda o destino da minha filha, muda o destino da família, né? Porque ele ficou tão emocionado, gente. Ele falou: Márcia, você não faz ideia do tanto que você me deixou feliz, de você resgatar coisas tão importantes para mim, né? Então, assim, esse capítulo para mim.
eu não consegui entrar, talvez, até na dinâmica central do capítulo, mas eu entrei em contato com o que precisava entrar, né? Então, isso para mim já foi extremamente importante no dia de hoje. É isso. Nossa, Márcia. E como é bom você ter essa referência, né? Ter acesso a ela. No meu caso, essas pessoas, para mim, elas já estão bem escassas. Eu não tenho muitas fontes vivas para me socorrer, dando essas, sabe assim, esses. A gente chega num determinado ponto, não tem mais memória, né? E sabe o que que acontece? Eu não vou jamais voltar, talvez, contra a minha mãe, entende? Por causa disso. Eu vou deixar com ela o que ela falou, porque também foi o ponto de vista dela, né? Foi o que ela enxergou naquele período que ela convivia com essas pessoas. Então, se a gente fica buscando de cada um, de cada um, de cada um, eu acredito que eu fui no ponto principal, que eu sempre achei que eu precisava ir, que era no lado paterno. Talvez daqui a pouco eu vou sentir que eu preciso também olhar o lado materno, porque eu vou ser completa e plena quando eu olhar os dois lados. Aceitar quem foi papai e quem aceitar quem foi mamãe. E o que que veio com eles, né? Deles, o que que eu recebi deles, né? Então, isso para mim foi um aprendizado assim, eu vou levar para a minha vida toda. E assim, é, fazendo um paralelo, né? Muitas vezes o medo é o que move as pessoas. Pelo que nas minhas avaliações, né, e até mesmo antes da leitura do livro, eu já tinha essa conclusão. A minha mãe, tudo aquilo que ela trazia, sobre o meu pai, tinha relação com o medo e com o sentimento de culpa. Ao mesmo tempo, ela se sentia culpada por ter feito uma escolha, né, de casar com alguém sem amor, na esperança de que aquilo fosse se transformar e ela fosse ter a família dela, e ela fosse escapar de uma situação desconfortável para ela, que era a infidelidade do pai dela com a mãe, né? Ela não queria ver o sofrimento, da mãe. E aí, depois que ela viveu esse tempo, né? Ela conseguiu viver 8 anos com ele, estava grávida. Segundo ela tinha muita mágoa porque ela fez um aborto. Aliás, não que ela tenha provocado um aborto, mas ela abortou espontaneamente por conta de alguns episódios provocados pelo meu pai, que ela praticamente assim, quando ela resolveu deixar ele, foi como se fosse assim, uma fuga. Ela, ela não que ela fugiu propriamente dito, né? Mas ela planejou tudo para ir embora e não voltar mais, levando os filhos. E então ela se sentia culpada e tinha medo de perder os filhos, do meu pai recorrer e querer os filhos. Então, qual era a arma que ela tinha? Nos amedrontar com as razões pelas quais ela não conseguiu viver com ele. Então, meio que assim, era muito comum ouvir coisas negativas do meu pai, né? E aí, sabendo disso, fica mais fácil para a gente perdoar, né? Para fazer todo esse percurso aí de olhar, né? Amoroso, da própria compaixão, de procurar entender. E meu pai sabia que ele não era uma pessoa fácil, né? Ele era uma pessoa ignorante. E a ignorância, para mim, ela se revela como uma limitação. Eu acho que quando uma pessoa ela não tem muito o que nos dar, então fica complicado a gente querer cobrar algo, né, de alguém que não tem aquilo para dar. Então fica até meio assim, meio que incompatível.
ou seja, sai do natural, né? Então, eu acho assim, acho que o meu pai, ele deu o que ele tinha, né? E a minha mãe, ela também, ela nos deu aquilo que ela tinha. E tá tudo bem, a vida vai seguindo. Então, fecha assim todos os, né? Existem outros aspectos relacionados à história da família, né? Eu fiz um pouco sobre o heredograma. É, óbvio, não é uma coisa que em um dia a gente vai conseguir concluir, né? Tem coisas assim que você gostaria de se aprofundar mais. Enfim, nem todas as informações eu sei que eu vou ter, mas, assim, é a minha história, né? E, enfim, muito transformador. E vocês, Cleusa, Brígida, É, eu, esse livro tem sido muito bom para mim, mas a cada capítulo é uma descoberta, né? E eu fiz uma triste constatação. Nesse capítulo 9 no 8 eu descobri o meu medo, né? O medo de não existir, e vi que na família, nesse capítulo 9 vai perguntando, né, se tem alguém que tem o mesmo medo que você. E aí, quando fala ali para a gente buscar, né, a nossa origem, gente, eu não conheço nada da família. Quando a gente foi colocar aqui, minha mãe, os pais dela e os pais do meu pai, eu não sei nem nome de bisavô, não sei quem foi. Nunca foi. Olha só que interessante nessa questão do não existir. Nunca foi me apresentado. Nunca houve esse interesse. Minha mãe, as duas famílias, tanto do lado do meu pai como da minha mãe, não tinha essa questão de contato. Primeiro, pela ignorância deles, da forma que eles foram criados, não tinham telefones, as pessoas se mudavam e, e assim, tipo, eu vou mudar. Meu pai era de Minas, se mudou para São Paulo. Veio para São Paulo e, tipo, tá tudo bem. A outro irmão tá para lá, ninguém procura saber. Então, assim, meu pai veio de Minas para São Paulo e ficou morando aqui. E eu cresci assim, porque meus avós ficaram lá, tias. E aí eu fui crescendo. Conforme eu fui crescendo, alguns foram vindo para São Paulo. Até alguns ficaram lá na casa dos meus pais. Mas vinham e continuavam as suas vidas ali próximo, mas distante. Então não teve isso, sabe? Aí eu fui escrever aqui, eu falei, meu Deus, eu não conheço, eu não sei o nome da minha bisavó, o nome dos meus, não sei o nome deles. E os próprios avós também, bem diferente, porque eu não me lembro assim, tentei me lembrar de momento, porque assim, os avós homens dos dois lados eu não conheci. Eles morreram. Um eu conheci sim, da parte da minha mãe, mas quando eu vi, ele era cego. Ele não era cego de nascença, ele ficou por alguma doença e já era idoso. Então eu me lembro dele uma vez, só no momento que eu fui nessa casa da minha tia, e devia ter uns 7 anos de idade. Mas eu não me lembro dessas avós que eu conheci. Agora, a avó, por parte do meu pai, foi próxima, morou perto, mas próxima no sentido de distância, tá? Mas não no coração, na emoção, porque era uma avó ruim. Era uma avó que preferia os outros netos, então maltratava a gente porque a gente era pobre. Então, assim, eu fiquei triste nessa parte, porque eu falei, meu Deus, e eu mesma nunca tive esse interesse também de ir atrás. Eu fui criada desta forma. E as informações para a gente, né?
essa família mais antiga, eles não passam coisas, não falam coisas perto da gente, né? A minha mãe, ela não contava, sentava a gente e falava, olha, quando eu era pequena, olha a sua tia. E aí, nessas coisas que ele pergunta lá, se aconteceu alguma tragédia, alguma coisa assim, eu me lembrei que do lado da minha mãe tem uma irmã dela que foi embora de casa. Tipo, a mulher foi embora, nunca voltou, ninguém nunca foi atrás dela. E aí hoje eu ouvi isso, assim, uns boatos, tal, tal. Aí depois dos meus mais velhas, vai uns 48 anos, mais ou menos, eu fui levar minha mãe, olha só, eu já era casada, minhas filhas adultas, foi quando eu fui levar a minha mãe na casa da irmã dela lá em Minas. E aí eu ouvi algumas coisas, né? Porque é irmã da minha mãe que sumiu. Minha mãe nunca fala, nunca falou. Sumiu a irmã dela, ela não tinha saudade, ela não queria saber onde que ela tá. Aí eu ouvi elas conversando, porque essa outra minha outra tia já é faladeira demais. Gosta de falar e fala e fala, e fala. Aí eu ouvi elas falando. Ai, parece que fulana de tal apareceu. Aí essa minha tia que apareceu, me mostraram lá uma foto dela já bem velhinha. Então, assim, aí eu me lembrei dela, eu fiquei, meu, o que será que aconteceu com essa minha tia, gente, para ela ir embora? E hoje em dia é fácil você, tipo, sair, ah, eu vou embora, né? Tem internet, YouTube, tem tantas facilidades, né? Tantas informações, mas naquela época, na roça, ela foi embora. Tem que ter acontecido alguma coisa assim muito grave para uma menina, não sei que idade que ela foi, não sei também se ela foi com alguém. E também por que que ela nunca voltou, nunca deu notícia, ninguém nunca foi saber. Por quê, né? Então, aí eu fiquei pensando nessa questão do existir, né? Então, ela não existiu aqui. Não tem história, não tem registro dela, né? E aí, da parte do meu pai, uma tia, uma história bastante triste também, porque ela foi deixada na igreja. Tipo, tava tudo certo, arrumaram tudo, festa, casamento, tudo tal. E o noivo dela simplesmente deixou ela sozinha lá na igreja. Gente, que trauma, que coisa terrível, né? E hoje eu olho para ela assim, a vida dela, como que ela. Aí depois disso, ela foi para a estrada, pegou carona com pessoas, foi parar em casa de família. E aí aconteceu muita coisa que ela também não fala, deve ter até ter sido abusada, né? E a gente não sabe. Então, assim, eu acredito que a história das duas, de um lado e do outro, esteja relacionadas, né? E aí eu vou procurar, né? Eu tenho poucas pessoas assim que eu possa procurar, né? Porque minha mãe já morreu, essa minha tia também, as irmãs tudo morreram e o irmão também. Então só tem um irmão vivo. E ele, por incrível que pareça, ultimamente ele me mandava áudios, né? Mas sabe como é que é pessoa velha, né? Eles ficam ali, parece que não tem muita coisa para fazer. Aí fiquei me mandando um áudio, aí perguntando as mesmas perguntas. Aí eu respondia, né? Tio, assim, assim. Aí eu acho que ele não mandou mais para mim porque eu só respondi o que ele me perguntava. Mas eu vou entrar em contato com ele, né, para fazer essas perguntas. E esse livro, ele me despertou para isso, né? Ainda dá tempo de conhecer algumas coisas, mas eu quero existir e eu quero que as minhas filhas tenham as informações, né? Incentivá-las a buscar essas informações também, construir a partir de mim. Porque, gente, eu tô assim, meu, eu não tenho história. E é assim, as duas famílias são assim. E a pior é do lado do meu pai, porque do lado do meu pai, eles são aprisionados, sabe? Aquele sentimento, porque eles trabalharam na roça e eles foram muito. Sabe aqueles senhores de fazenda, que eram esse trabalho escravo?
Eles trabalharam muito assim. Meu pai me levou numa casa, eu tirei foto dessa casa. Depois eu vou colocar no grupo para vocês verem. Eu não sei se eu tenho também, tem que procurar. Porque eu perdi meu celular, perdi um monte de coisa. E ele me levou nessa casa, minha mãe já tinha falecido, onde eles trabalharam lá num trabalho escravo. Uma casa velha, abandonada já. Mas essas casas de, sabe, de novela, aquelas novelas antigas? Tipo casas assim. Então, eles foram muito oprimidos. É uma família triste, é uma família, os filhos assim muito desunidos, não procura gente, muito estranho. Já do lado da minha mãe, são simples também, mas já é um povo mais bonito, é um povo que procurou estudar, é um pessoal que procura a gente, são muito educados quando se encontram, sabe? Não, é umas pessoas mais livres, né? Então tem um contraste bem grande, mas para minha surpresa, viu? De ambos os lados eu não conheço, não tem história. E aí vai de encontro com a minha frase principal, né? O medo de não existir. Esse povo não existe, gente. Não tem que resgatar isso. Nossa, muita informação. É, eu acho que realmente, como fala, né? Juntaremos nesse capítulo todas as peças do mapa, né? E engraçado como as palavras, né? Depois que a gente começa a acessar trazer para a consciência determinadas coisas, né? Você começa a ver como elas têm sentido, né? Aquelas palavras que a gente viu nos capítulos anteriores, né? O nosso discurso, e tudo vai ficando mais claro. E Brígida, como é que você está, Brígida? Você tem lido, Ah, você está Eu atualizado estou, na eu estou leitura? lendo, não estou nos encontros, mas estou lendo, porque dentre esses capítulos eu tive que me acolher, né? A minha história, eu fui juntando as pontas da minha história, da minha família, a história dos meus pais, e liguei muita coisa, muita ponte, sabe? E eu não podia estar aqui nos outros encontros para tratar de nada, porque eu precisava processar tudo que eu consegui perceber, né, dentro do meu sistema, muita coisa forte, né, inclusive, né, hoje mesmo eu me peguei pensando na história da minha avó materna, porque os meus avós eram primos, minha avó materna e minha avó paterna, elas eram primas. E do lado da minha avó materna, meu avô, um certo tempo, ele foi embora, né? Disse que ia procurar, acho que trabalho fora, né? Foi naquele tempo que teve a seca terrível, né? Na década de 60, né? Por aí assim. Aí ele foi para o Goiás, né? Como aqui a gente faz fronteira com Goiás, ele ficou lá uma temporada e depois retornou. Só que minha avó soube que ele teve um caso por lá, mas ninguém soube de detalhes, só era conversas, ninguém tinha nada de concreto. E ele voltou, tudo bem, né? Voltou com dinheiro, estruturou o que precisava estruturar, sempre foi muito trabalhador, meu avô. Minha avó já tinha sido viúva, né? Já era o segundo casamento dela. Teve um filho do primeiro casamento, mas minha avó também sofreu muito, né? O marido maltratava ela. E o segundo casamento, ele era muito duro, muito justo, né, na região. Todo mundo tinha medo dele, ninguém enfrentava ele, né? Ele era aquele tipo de homem macho mesmo. Não era ignorante, mas era macho no sentido de dizer assim: ó, na minha casa, na minha família, eu sou o chefe e ninguém vai entrar aqui fazer arruaça, assim, ninguém aproximava. Ele acolhia todo mundo que precisava dele, ele acolhia, ajudava, mas ele não admitia desrespeito, né? Com a família, com a casa, com as coisas dele. Mas ele bebia muito, né? Ele bebia, trabalhava muito, mas bebia muito. Tanto é que quando ele morreu, eu não cheguei a conhecer meu avô materno, ele, um ano, né? Um ano depois que ele morreu, eu nasci.
E minha mãe sempre contava, que a gente sempre perguntava, que minha avó isolou ele, né, da casa, tinha um outro cômodo fora da casa, e minha avó não queria, né, envolvimento, porque podia ele estar com a doença contagiosa e podia pegar, então ele ficou isolado em condições assim mesmo terríveis. E minha mãe é muito indignada com isso, ela nunca aceitou esse tratamento que minha avó deu a ele, né, no final da vida. E eu fiquei sabendo depois também, muito tempo, eu sempre busquei perguntar o que que aconteceu depois que meu avô, minha mãe era muito apegada ao meu avô, né, para ela o avô, meu avô era tudo para ela, e ela se sentia rejeitada por conta, né, da minha avó, porque tudo que foi construído de patrimônio, ela ficou com a pior parte. Ela só tinha, era duas irmãs e dois irmãos. Então, a minha tia a mais velha morreu de parto, o primeiro filho. Minha avó ficou quase que louca, né? Porque ela não era muito jovem, minha tia, e era muito bonita, muito jovem, muito inteligente. Minha avó não estava preparada, não suportou e ficou quase que louca. Minha mãe teve que assumir, de certa forma, a minha prima, teve que cuidar. Esposo da minha tia, ele não ficou junto com minha prima, ele ficou em outros lugares e arrumou outra família, construiu outra família. E minha prima foi criada por minha mãe e por minha avó, né? E pelo meu avô. E aí eu fiquei sabendo que depois que meu avô morreu, um ano eu nasci, e que nesse período da morte do meu avô, até eu nascer, ou ela engravidar de mim, ela bebia, ela passou a beber, minha mãe, né? E aí eu disse assim, eu sempre tive aversão à bebida, né? Nunca gostei de beber, tanto é que eu não bebo, né? Não sei por quê. Depois eu fiquei pensando, falei, tem aí uma raizinha aí, o porquê que eu tenho essa aversão com a bebida. Mas não me comprometeu em nada, né? Acho que ela bebia para poder matar a saudade, né? Desafogar, né? A falta que o pai fazia, porque o meu avô era muito presente na vida dele. Então, assim, aí eu me vi nesses dias também, tendo que levar meu pai para o médico, minha mãe, e vi minha mãe repetindo a mesma coisa com meu pai, literalmente. Ninguém podia ir levá-los ao médico, só tinha eu para ir, de qualquer jeito, eu tive que ir. E eu senti, Lani, assim, eu senti a dor da separação. Doeu no meu peito, assim, literalmente. Porque minha mãe, ela ao fazer a consulta, ela pediu, ela não queria a minha presença junto com a médica. E eu disse para a médica, não, doutora, tudo bem, para ela ficar à vontade, eu me retiro. Me retirei, né, da sala. E quando eu retornei, já uns quase 30, 40 minutos depois, a médica olhou para mim e disse assim, de uma maneira, sei lá, terrível, eu podia ouvir muita coisa, menos uma médica. Olha, sua mãe tem que morar em casa separada, seu pai numa casa, sua mãe na outra, ela não pode ficar mais na mesma casa que ele, e o casamento dela acabou, e eu parei assim, diante da situação. Ela não tem mais nada a ver com seu pai, né? É melhor ela ir para o canto dela, agora ela vai ficar numa casa só, ela tem que ter alguém para monitorar ela, para cuidar dela, mas ela não pode ficar mais na mesma casa com seu pai. Assim, na lata, sem nenhum contexto, sem nada. E ali eu senti a cisão mesmo, assim, a separação do meu pai. Eu senti a dor do meu pai. Aí quando eu senti aquela dor, chega meu peito, cravou mesmo assim. Eu senti a dor e disse assim, parei um pouco, contive a lágrima, que a lágrima ia descendo, mas eu contive a lágrima, e parei por alguns instantes e disse assim, esse problema não é meu, esse problema é da minha mãe, com meu pai. E ela precisa se entender com meu pai. E ela precisa dizer isso para o meu pai. Não sou eu que vou dizer isso para o meu pai. Quem tem que dizer isso é ela. Meu pai, se alguma coisa não existe mais entre eles, quem tem que dizer para o meu pai é ela, não eu. Ao mesmo tempo eu senti, né, essa voz que me disse assim, não, Brígida, esse problema não é seu. Esse problema é da tua mãe com seu pai. E eles dois que precisam se entender. Você não tem nada a ver com essa história. Mas eu senti a dor do meu pai, até porque eu tenho um vínculo muito forte com meu pai, né? Minha mãe até tem ciúme, né? Ela acha que eu sou a filha querida do meu pai, ela tem um certo ciúme,
Mas eu lido com isso com muita tranquilidade, né? Eu sou justa com os dois, né? Trato de maneira muito justa, faço o que é correto, que uma filha deve fazer com o pai ou com a mãe, cuido bem dos dois, né? Se eu tiver que dar massagem nos dois, como eu faço, então trato de igual para igual, respeitando, né, a condição de pai e de mãe. Mas assim, eu vivi o que o livro, os capítulos anteriores estava trazendo, eu estava vivendo. Eu não estava aqui, mas eu estava vivendo toda a história da minha família. Aí, nesse contexto todo, eu tinha que informar para as minhas outras irmãs, né, a notícia que a médica tinha me informado, e de uma maneira, assim, totalmente equivocada, né, ela sem conhecer o contexto, sem nada, eu também fiquei, né, fiquei no meu lugar de filha, não, meu lugar de filha, tudo bem. E aí eu conversei com minha irmã, que é a procuradora dos meus pais, ela que administra, né, o dinheiro dos meus pais, o salário e tudo, disse para ela, na minha linguagem, eu digo, olha, a médica conversou com ela, separado, eu não participei da conversa, não sei o que aconteceu de fato na conversa lá dentro do consultório, sei que ela me chamou ao término da consulta e disse que precisava tomar algumas atitudes, algumas providências, e que em menos de 30 dias ela queria que retornasse lá para saber se as atitudes foram tomadas, se as providências foram tomadas. Aí eu achei tudo muito esquisito, mas eu não falei assim, eu falei, olha, a médica falou, né, que ela precisa ter o canto dela, né, ter as coisas dela. Ela já tem o canto dela, mas porque ela veio embora do sítio, Lani, né? Aí tudo começou também porque eles moravam no sítio e ela birrou, disse minha mãe, disse que não ficava mais no sítio, que vinha embora, porque ela não queria mais ficar lá. Não queria e pronto. Não tinha explicação, só não queria. Mas ela não queria que meu pai viesse acompanhado com ela. Só que meu pai veio. E meu pai não quer ficar longe dela. Ele não diz, mas eu sei que ele não quer ficar longe. E ele veio e ele ama muito o sítio dele, mas ele tem mais de 3 meses, né, que eles vieram para a cidade, estão na cidade, e o sítio está lá com o caseiro. E eu tive que até me afastar deles, né? Eu precisava me refazer, me reestruturar, digerir essa situação, esse contexto todo, precisava mesmo. Não, não, eu não conversei detalhes com ninguém, né? Só com meu esposo que eu conversei, né? Esses detalhes. Mas, assim, passei para minha irmã a situação, disse, olha, de fato minha mãe não quer ficar mais com meu pai no mesmo teto, agora, não sei como é que vai ser, só que eu acho muito difícil a situação, porque ela já tem 85 anos, ela já não pode mais morar sozinha, não tem mais idade para morar sozinha, embora lúcida, né, ainda em condições físicas de se locomover, de fazer sua comida, mas não dá mais para morar sozinha. Mas eu não sei como é que vai ser. Você toma a atitude, decisão que você quiser. Eu não vou me meter nessa história, não vou contrariar, não vou ser a favor nem contra, eu vou ficar na minha. Acho que tem coisas que não podem ser dessa forma. Se tem alguém que tem condição de ficar com ela 24 horas, aí quem vai ficar? Como é que vai ser isso? Eu não tenho essa condição. Enquanto estão os dois no mesmo espaço, é mais fácil para todo mundo administrar, para gerir tudo, mas dois em lugares diferentes é muito complicado. Então, eu não vou me meter nessa história. Você que é procuradora deles, você está sendo informada, né, do que tem que fazer. Mas o que me cabe é cuidar da saúde dentro do que eu posso, é dar as massagens, é levar ao médico, mas essa decisão aí não é comigo. Não vou tomar essa decisão porque não é minha, né? E aí, assim, aí me veio, assim, um filme todinho da minha família, né? Da história da minha mãe, da minha família, porque minha mãe não queria casar com meu pai. Ela casou com meu pai, mas ela não queria casar. Ela queria casar com outro primo, mas como naquela época meu avô era muito amigo com o padre, das famílias de modo geral, definiu que ela ia casar com ele, coisas de família lá, mas ela não queria, no fundo, ela não queria. E aí ela só, aqui e acolá ela soltava, né? E eu capturava isso com muita facilidade, né? Que ela não queria. Inclusive, o primo que ela queria casar, por sinal, me adora, sabe? Me adora, me trata assim como se fosse filha.
literalmente como se fosse filha. Mas eu entendo o contexto, eu respeito, trato como tio, né? Primo tio, mas trato como tio. Mas eu sinto essa coisa no ar, que ela queria ter casado com outro. Tudo bem, mas ela casou com meu pai, é fato, é realidade. É, teve 10 filhos, né? 5 homens, 5 mulheres. E daí desencadeou tudo. Então, assim, do lado dos meus avós paternos, né, como são primos, era uma família, assim, muito apegada a bens materiais, né? Essa questão do ter, né, da condição. Eram muito, assim, seguros, né, de tudo. Eles não gostavam muito da gente, porque a minha mãe trouxe a gente para a cidade para estudar, eles não concordavam. Eles achavam que minha mãe vinha para a cidade para ter uma outra vida, para arrumar um outro marido, né, para atrair meu pai. Mas minha mãe veio trabalhar, botou a gente na escola, cuidou de todo mundo, educou todo mundo, né? Muito séria, muito comprometida, né? Muito responsável para assumir 10 filhos, né? Sozinha, basicamente. Todo mundo encaminhou no estudo, todo mundo encaminhou no trabalho, né? Ninguém virou vagabunda, ninguém virou bandido. Ela educou mesmo do jeito dela, mas educou bem, deu a orientação, boas orientações, e todo mundo seguiu a vida. E, assim, do que o livro trouxe, traz, e agregado a isso, eu ainda estou com uma mentoria sistêmica, né? Eu precisava entender um pouco a questão da minha relação com as finanças, com o dinheiro, né? Eu tinha muitas dúvidas, eu digo assim, eu tenho que entender, né? Qual é a minha relação com o dinheiro, né? Por que que eu tenho essa dificuldade de me relacionar com o dinheiro? Porque lá atrás eu também descobri que, como eu participava muito da igreja, tem uma passagem da Bíblia que diz assim, que ficou muito na minha cabeça, né? É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico ir para o céu, né? Então, essa passagem ficou muito forte. Então, ficou sempre a questão do dinheiro na minha cabeça, que o dinheiro era algo difícil de ascender, de conseguir o paraíso, né? De você viver o outro lado da vida, bem. Então, me assustava o dinheiro, né? Tanto é que todo o dinheiro, eu sempre ganhei muito dinheiro, eu não tinha dificuldade de ganhar. Eu tinha dificuldade de ficar com dinheiro, porque eu não queria ficar com dinheiro. Tudo que eu recebia, eu dava, eu presenteava, eu fazia tudo para gastar, para dar, para dizer assim, quero ficar livre de dinheiro, né? Então, durante um bom tempo na minha vida foi assim. Quando foi de 2018 para cá, eu já comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. Eu digo, não, tem alguma coisa errada. Aí eu identifiquei que era a minha crença limitante em função da igreja. Falei, não, o fundo foi a igreja mesmo, né? E aí comecei a trabalhar comigo, desde 2018, essa questão da minha relação com o dinheiro, né? E chegou um momento que eu tinha dinheiro na minha conta e eu dizia assim, do que adianta eu ter esse dinheiro na minha conta? E se me falta isso, me falta aquilo, não tenho isso, não tenho aquilo. Então, né, quando eu cheguei a fazer essa comparação, eu disse assim, não, agora isso está errado mesmo. Aí eu fui, né, comecei a fazer o caminho de volta, olhar para o dinheiro, gostar de dinheiro, né, me sentir bem com o dinheiro. E tanto é que eu nunca fiz concurso para banco, né, todo mundo aqui na minha região fazia concurso para trabalhar em banco. Eu nunca fiz porque eu não queria mexer com dinheiro, né, eu queria distância de dinheiro, né. Mas eu promovia, eu proporcionava com que eu ganhava condições boas para as pessoas que estavam à minha volta, principalmente para a minha família, né? Tudo que eu tinha era para minha família, era revertido para minha família, para ajudar irmão, primo, que precisasse. Isso eu fazia com dinheiro, né? Eu tinha clareza que o dinheiro estava fazendo bem. Mas aí eu comecei a trabalhar. Então, aí eu tive que ir para a mentoria. Agora tem um mês que eu estou na mentoria para trabalhar essas questões, né? De trabalhar o meu negócio, né? De ter um olhar mais empresarial sobre as minhas coisas, mesmo de trabalhar mesmo. Eu precisava destrinchar. E o que que me vem? Vem as constelações, porque todo o trabalho é sistêmico. Então, quando eu estou aqui lendo o livro, que eu vou para a mentoria, que é a constelação de um lado e constelação de outro, então eu disse assim, não, agora eu tenho que limpar todo o meu campo, eu agora tenho que fazer as minhas pontes, né? E vou me desvencilhando de uma coisa, de outra, para que eu possa seguir livremente, né? Porque essa questão da liberdade em mim é muito forte. Eu sempre quis ser livre,
né? Eu não queria me casar, porque eu não queria homem me controlando. Eu não queria que o homem determinasse se ele ia fazer um curso ou estudar ou não. Não, eu não queria isso, não queria abrir mão, né, desse processo meu de aprendizagem, de estudo. Perdi alguns casamentos por conta disso. Falei, não quero casar agora, eu quero seguir minha carreira, quero estudar, que eu gosto de estudar, não abro mão, né, dessa minha relação com os livros, né? E na minha família, do meu pai, por exemplo, tinha 4 tios solteiros, não casaram. Depois eu fui começando a perceber também de onde que vinha esse meu não querer, né, casar. E eu falei, não, tudo bem, mas é eles lá, a história deles, agora a minha história é outra, né? Mas, assim, tudo isso respinga na gente, né? Tudo isso tá no nosso campo e a gente só tem que acolher, compreender os caminhos que precisam ser trilhados, desatar os nós que precisam ser desatados. E junto a isso tudo, eu estou trabalhando num livro, um capítulo que fala de auto-perdão e prosperidade, porque me veio tudo isso de vez. Então, eu tinha também que trabalhar o auto-perdão diante dessas questões todas, para que eu sentisse, não, agora eu posso seguir, agora eu posso ir, sem nenhum problema, né? Posso ir livre, tranquilamente, de cabeça erguida, porque o que eu fiz e que tenho feito foi para poder, de certa forma, dignificar o meu sistema, né? Foi para dignificar, eu tenho que seguir. Mas, assim, estou muito tranquila, né? Muito tranquila diante de toda a história, de todos os desafios, porque eu tenho consciência, né, do contexto, tenho consciência do meu papel. E no último encontro que eu participei, foi Maria Inês que falou, né, que eu sou a sétima dentre os 10, eu sou a sétima, e que eu estava no lugar certo, quando ela disse isso. E aí me veio também, eu sou ariana, né, e a ariana tem aquela coisa da impulsividade, além da impulsividade, a ariana é determinada, muito determinada, e eu tenho isso muito forte comigo. E, além disso, ainda tem que ser primeira em muitas coisas, né? Por exemplo, eu fui a primeira a ir para a universidade, dentre os 10, eu fui a primeira a morar sozinha, né? A ter o meu canto e morar sozinha, contrariando toda a corrente da família, mas eu fui. Eu fui a primeira a ter filhos sozinha e criar meu filho, e seguir sem nenhum problema. Assim, eu fui a primeira a olhar para minha família com esse outro olhar de autocompaixão e dizer para a turma, olha, gente, não é por aí, a gente precisa melhorar. Então, assim, a vida foi me dando desafios que me possibilitou olhar para o meu sistema com compaixão. Hoje eu olho com compaixão e sou grata pelos ensinamentos, porque dentre tudo isso ficaram muitos ensinamentos, né? Muitas histórias bonitas, né? Muita coisa interessante para se contar, para se ouvir. Eu costumo sentar com meu pai e perguntar para meu pai, quais eram as histórias que o senhor ouvia, que o senhor contava, como é que seu pai falava, né? E tudo isso. Então, eu sempre resgatava um pouquinho dessas histórias, né? Dos antepassados, né? Eu sempre buscava, eu tinha curiosidade, como é que eles viveram, como é que eles faziam as coisas, como é que eles se relacionavam. Eu sempre tive essa curiosidade. Então, eu tenho muito conhecimento, né, da história da minha família, porque eu sempre busquei, né? Era uma necessidade que eu tinha mesmo, né? Muito tempo. Mas estamos aí seguindo, levando adiante o que tem para se viver. Nossa, olha, hoje muitas emoções. É interessante você falando sobre esses acontecimentos, né? E isso é exatamente no momento que você está fazendo a leitura do livro. O quanto isso, assim, traz, né, para você meio que uma trilha a ser percorrida. Também são muito importantes as perguntas, né, que o livro propõe. Enriquece muito, né? Então, acredito que veio num bom momento. Você vê que é a Márcia, muitas emoções mesmo.
E, assim, toda a Ariana, olhe, as características são muito marcantes. Principalmente, acho que a palavra coragem é uma palavra que representa muito bem uma pessoa ariana, de ser destemida, né, para enfrentar as batalhas. Ótimas contribuições. Aqui no capítulo 9, logo no início, essa frase da Judith Herman, né, que é do livro Trauma, né, ela fala atrocidades, negam-se a ser enterradas, ou seja, coisas que são muito marcantes, né, nas histórias familiares. A sabedoria popular está repleta de fantasmas que se recusam a descansar em seus túmulos até que suas histórias sejam contadas. E aí me veio muito forte, né, essa coisa da escrita. O quanto a escrita é uma ferramenta que nos ajuda a contar essas histórias. E esse trabalho que vem se repetindo, pelo menos na minha vida, que tem a ver com autobiografia, está batendo muito forte mesmo. E isso nos ajuda a, a montar essa coxa de retalhos, né, que somos. É óbvio que também nós não podemos. É, eu entendo que nós precisamos olhar para o passado, dar sentido para as coisas, para os acontecimentos que possam ter nos influenciado de uma forma distorcida, negativa, que não nos impulsiona para a vida, né? Que nos puxa, que tira energia. E também entendo que é importante você olhar para construir essa história, né? Para organizá-la, talvez, mas nós também não podemos ficar olhando sempre para trás, né? Para esse passado. A gente precisa, óbvio, viver o presente. Algumas pessoas falam que o futuro não existe. Mas são esses pequenos fragmentos de presença que nós colocamos, né, no que a gente está fazendo agora e que nos impulsiona para viver amanhã, né, para esse futuro. Não tem como a gente simplesmente acreditar que não há futuro, né, que você não precisa ter essa ansiedade, né, que as pessoas têm a ideia de que, sei lá, sobre a felicidade, a busca pela felicidade, né, a felicidade, ela está em algum local lá na frente, né, a terra prometida, enfim, essas coisas que nós muitas vezes acabamos internalizando de uma forma equivocada. Nós não temos certezas do futuro, mas eu acho que a construção do nosso presente são os pilares, né? São os tijolinhos que a gente vai colocando, que nos leva, né, a alcançar esse futuro. E aí, aqui na página 134, eu marquei onde fala assim. Lá no caso de Zack, em resumo, ele fala sobre a pergunta transicional. Ela conecta o presente ao passado. Escavar os sentimentos do seu maior medo pode revelar a pessoa do sistema familiar que tinha motivos para se sentir da mesma maneira. Num primeiro momento, às vezes a gente não consegue, assim, acessar essa informação, né, assim, de uma forma fácil. Acho que quando a gente começa a desenhar o heredograma, é que você consegue visualizar melhor
essas pessoas, né? Porque, assim, são histórias que a gente vai escutando desde criança. Não tem uma ordem cronológica, não tem, às vezes, quando nós somos jovens, me parece que nós não somos muito interessados em saber a história, enfim, né? Conhecer os familiares mais velhos, mais idosos. Eu lembro muito bem que mamãe, às vezes, quando eu viajava com ela ficava me apontando os lugares e eu não me interessava. Porque o jovem, acho que é uma característica do jovem, ele não se liga muito. Só que depois, à medida que nós vamos amadurecendo, de alguma forma, você vai se interessando para saber da sua história, né? E o quanto isso é importante. Então, já hoje eu quero saber e a minha mãe já não pode mais me dar essa informação. Então, o quanto seria importante lá atrás eu parar e ficar ouvindo ela falar sobre fulano, né, tal pessoa, enfim, o quanto isso é rico. Então, tá vindo muita coisa na minha mente, de histórias assim que os meus avós contavam, é, nas rodas de conversas, às vezes no terreiro da casa, lá na roça, que a gente ficava até tarde conversando, e aí sempre vinham as histórias, né? Então, são pequenos recortes, fragmentos, que quando você começa a desenhar o heredograma, você vai, como se fosse assim, colocando as pecinhas, uma em cada lugar. E o que que isso se relaciona com você, né? Então, as perguntas relacionadas ao que a gente tem descoberto, né? Vai nos ajudar muito. Outra parte que eu marquei foi nessa mesma página 134, diante de um profundo sofrimento, as pessoas costumam se distanciar da dor emocional, evitando-a. Elas pensam que, ao fazê-lo, se protegem e resguardam seus filhos, mas, na verdade, a dor se agrava. Geralmente, o que está oculto se intensifica. Manter o silêncio sobre a dor familiar quase nunca é uma estratégia eficaz para curá-la. O sofrimento virá à tona mais tarde, expressando-se nos medos ou sintomas de uma geração posterior. E aí, pensando nisso, eu acho que nem todo mundo está preparado para contar um fato importante, marcante da família. Eu acho que, assim, óbvio, né? O autor, ele, ele gostaria que isso fosse uma coisa, né, espontânea das pessoas, para que não houvesse, né? Mas eu acho que cada pessoa, ela tem um sentimento relacionado a determinados fatos. E que existem razões pelas quais explicam, né, esses tais segredos que as pessoas guardam muitas vezes. Então, eu acho que acaba a gente esbarrando, né, nessa de que é um processo, cada um vai viver o seu processo. Por exemplo, né, o que Brisa nos trouxe hoje. Tudo isso que ela está vivenciando, né, e tendo a oportunidade de ler o livro agora, vai ser tão potente se caso ela não estivesse tendo esse conhecimento à sua disposição e também de tantos outros estudos, né, que eu imagino que você faça, né, Brígida? O quanto isso é importante para você, né? É, aí nós temos aqui, é, na página 137, Ô, Lani, eu acho sim, interessante disso tudo, assim, o meu olhar. Eu consigo olhar para a história
no meu sistema, ver aonde eu estou, perceber o que eu pude tirar de lição para me fortalecer, para ser quem eu sou, né? Para formar o ser que sou, mas assim, sem peso, sabe? Ou seja, as leituras, elas possibilitaram que eu tivesse esse olhar de leveza. Se eu talvez não tivesse fazendo essas leituras, eu teria dificuldade, com certeza, né, de compreender. E, por outro lado, eu quis trabalhar o perdão e o auto-perdão. Já tem um ano que eu venho trabalhando nessa perspectiva do perdão e o auto-perdão, Uhum. em todas as dimensões da vida. Eu digo, não, eu preciso trabalhar isso, porque eu sinto uma voz que pede para eu trabalhar. Embora eu não guarde mágoa, né, eu vivo trabalhando essa questão de não guardar, de me libertar, mas juntou tudo. Assim, eu fui estudar perdão, compreender o que que isso tem a ver na nossa vida. Eu fui para essas leituras e o que que veio de presente? Eu considero que foi um presente. Me ensinou a lidar com tudo isso, sem me sentir culpada, sem me sentir rejeitada, sem me sentir a pior pessoa, não. Muito pelo contrário, me deu forças para olhar para tudo isso e dizer assim: segue. É uma história que você faz parte, você tá nessa história, mas você carrega coisa dessa história, mas você tem a sua história para ser construída e ou reconstruída com outro olhar, com outra perspectiva. Então, as leituras me deram essa tranquilidade, ou seja, eu me pacifiquei com tudo isso. Eu estou em paz mesmo, com o contexto todo. Que bom, que ótimo. Outro dia eu assisti um filme, não me perguntem o nome, mas era de uma. É um caso verídico, num dos estados, que acho que é condado, né, que chama, dos Estados Unidos, de uma criança que eu acho que envolve, acho que não sei se vocês já ouviram falar, né, a síndrome de, não sei se a pronúncia está certa, de Munchausen, por procuração, que é quando a mãe adoece o filho. Essa síndrome por procuração é um tipo de abuso infantil em que um dos pais, geralmente a mãe, simula sinais e sintomas na criança com a intenção de chamar a atenção para si. Vocês já viram algo parecido? Eu já assisti um filme também com essa temática. Assisti um Não vou filme, lembrar, né? não vou lembrar o nome do filme, mas já faz mais tempo. A criança adoece, a mãe fez a doença na filha. É isso? É basicamente isso, né? É muito Assim, triste. não é uma forma intencional. De certa maneira, pode ter relação com perversão, mas, assim, às vezes as pessoas, elas fazem muito inconscientemente. E, às vezes, levam até a morte do filho, porque, assim, em alguns casos, a criança começa a precisar de internamento, de internações. E nesse filme que eu assisti, por conta das leis que são muito rígidas lá, a criança, por ela ter lá a idade que ela tinha, acho que ela devia ter 6, 7 anos. O sistema de saúde lá é tão rígido que, ao detectar que aquela criança ela pudesse estar sofrendo abusos, meio que o conselho tutelar de lá não libera o filho mais para os pais. Os pais perdem a criança, não têm acesso. E assim, foi uma história verídica, e assim, os pais tiveram que entrar na justiça e tal. Só que no final do filme, chega a essa conclusão que realmente a mãe falece, né, no final, e que realmente tudo tinha sido provocado pela mãe.
foi um delírio da cabeça dela, aquele adoecimento. E realmente a filha, ela demonstrava os sintomas, mas a mãe impulsionava isso nela. É, outro estudo também que eu acessei, né, é que assim, parte do adoecimento humano, muitas vezes, vem da nossa família, né? E eu aqui, imaginando, inclusive ontem, numa palestra, eu falando sobre tudo isso que nós vivemos hoje, o cenário que a gente vive por conta da tecnologia, é, algumas fases da infância para a adolescência, que passa pela pré-adolescência, onde existe aquela rebeldia, onde, por exemplo, eles começam a chamar as mães de tóxicas, e que começam a criar, né, aquela rede de contato, assim, que os pais não têm mais controle, muitas vezes de forma bem virtual mesmo, onde, né, é, e aí, assim, as coisas elas vão se misturando, é, e outra coisa, assim, que eu acho importante é que nós, na nossa era, a nossa geração, a gente ainda consegue acessar, de certa maneira, essas informações que nos pertencem. Mas e as gerações futuras, com os novos modelos de família, né? Então, estudar sobre a questão de trauma, né? Eu acho que isso é fundamental, né? O quanto a gente puder se dedicar para adentrar nesses territórios, é óbvio que essa cura, ela primeiro acontece em nós, né? Mas, assim, é um tema muito importante, muito importante. Enfim, deixa eu ver o que mais aqui. E eu acho que mesmo que a gente finalize o livro, a gente não vai parar por aqui. A gente, de repente, pode até querer dar uma lida novamente, com uma outra percepção, com uma outra. E eu acho bem importante, porque certamente o nosso discurso de hoje por diante, ele vai ser mais consciente, ele vai se modificar, talvez vá se deslocar. Então, eu acho que a cada é, rodada que a gente vai fazendo, né, a gente vai ficando cada vez mais consciente do processo. Enfim, foi um capítulo curto, né? Poucas páginas, não foi uma coisa muito. O conteúdo é intenso, mas o capítulo em si ele foi curto. Tem algum trecho que vocês destacaram aí que querem comentar? Quando eu comentei que o caso final, né, Sim, dessa jovem, né, da jovem. dessa moça, tem uma frase que já no final, no penúltimo parágrafo da página 142, assim como acontece com a maioria de nós, Sim, Carol, Carole. nunca imaginou que carregava o sofrimento de sua história familiar. Ela pensava que a fonte do sofrimento estava em seu interior, que havia uma falha em sua essência. Gente, isso é forte demais, porque até alguém falar que não é isso, a gente pensou por Meu muito tempo Deus. que era nossa, né? Que a gente Muito. carregava assim essa culpa, né? Ontem mesmo, por conta de uma frase desse capítulo, eu acho, quer ver? Eu vou até pegar ela só para vocês terem noção o que que a gente pode gerar na vida de uma pessoa. Eu fui explicar para uma paciente minha o que que era essa pergunta transicional, sabe? Assim, Sim, com a maior inocência, sabe? Assim, sim.
Mas eu desencadeei uma dor que talvez, desculpa, não é paciente. Eu falei paciente, mas não é paciente. Ela foi ao consultório, porque é o outro lado da massa, né? O lado massagem. Ela é uma amiga de mais de 20 anos. E eu senti um corpo tão pesado, tão duro, tão carregado. E aí, depois que eu expliquei um pouco para ela, ela pôde soltar, sabe? Que ela soltou com muita vontade. Vontade. Eu fui, que parecia que estava desmoronando aquela, igual uma represa, sabe, gente, que igual cai, né, Brumadinho e Sim, tal. sim. Aí eu estava ainda, né, a gente conversando, porque ela queria conversar mesmo eu fazendo a massagem. Eu falei, gente, essa vai virar, vai dar um pane no corpo dela. E não é, e acabou dando realmente. Aham. Quando eu acabei, eu fui pôr a mão no coração dela, mas estava tão empedrada. Ela falou assim: ai, tá doendo muito aí. Ai, tá doendo muito aí. Aí, Olha, do que a gente conversou, só para resumir, olha a severidade, a gravidade da coisa. Eu falei assim para ela: olha a pergunta que eu fiz para ela: você quer mudar ou você não está dando conta? Então, assim, Marcinha, eu não sei se eu quero mudar. E é um direito de cada um. É um direito de. Eu falei exatamente isso para ela. É um direito que você tem. Ah, eu não sei se eu quero mudar. Eu falei assim, mas é que eu não estou falando uma coisa que eu estou achando só, não. Isso é que está se estudando sobre isso, sabe? Então, dê pelo menos o direito a você de até duvidar sobre isso, sabe? Eu sei que a gente não muda o passado, gente. A gente não muda, mas ninguém está falando que vai mudar passado. Que poder é esse que a gente tem, né? Então a gente muda o sentido, muda o significado, muda contexto assim na nossa cabeça. Olha o que que aconteceu hoje comigo. Eu mudei tudo. Eu virei assim, eu dei uma volta na minha cabeça. Eu quase fiquei meio doida aqui, mas tudo bem. Sabe quando você centra de novo, respira, medita, traz aquela força para dentro de você, tá tudo dentro de mim, né? Então aí hoje ela já me chamou, essa minha amiga. Marcinha, só você me faz pensar essas coisas. Eu falei assim, sim, mas né, eu não quero ser sua psicóloga, eu não posso ser sua terapeuta, mas eu posso, sabe? Sabe quando você fala assim, eu posso falar sobre isso? sim, sim. E é uma coisa muito recorrente na vida dela. Todas as tragédias da vida dela é tudo muito repetitivo. Então, se você tem a oportunidade de falar sobre isso, por Por que 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 você não, também né? não vai falar? Não vai fazer o bem para alguém, né? Gerar o bem para uma pessoa? Ela falou, Marcinha, eu sou outra pessoa depois que eu fui aí ontem. Eu falei, meu Deus, será que ela vai se dar a oportunidade, né? Tomara que dê. Você sabe por quê, Lani? Porque se a gente esquece da gente, se a gente não faz esse caminho que a gente está percorrendo aqui, pode ser o curso até lá da moça que você está fazendo, pode ser Sim, uma outra leitura, pode ser uma outra dinâmica, mas o importante é a gente nunca desistir da gente, né? Seja qual movimento você estiver fazendo. Aí agora eu quero vai ser com a escrita. Aí agora vai ser com a cromoterapia, não importa. não Eu importa. acho que não importa qual vai ser a forma, né? Mas o importante é a gente, pode ser até a igreja, pode ser qualquer coisa, mas o Sim, importante é a gente trilhar isso, né? Que é a nossa vida, a nossa história. Cada um teve a sua, né? E a gente vai honrar todas. E eu quero também que a minha filha, quando eu for passar as coisas que eu já passo para minha filha, eu tenha coragem de passar até aquelas que foram mais difíceis, para que ela às vezes não precise saber, sabe, sobre o olhar de outra pessoa, que eu possa falar dessas coisas com ela, como hoje a gente fala com mais tranquilidade. Eu tenho essa convicção, porque você dá exemplos também da sua filha, né? sim. Então, assim, olha como que a gente tem mais abertura hoje, né? Uhum. Eu espero também que os pais que estão nascendo hoje, né, tenham também essa oportunidade, Essa porque, oportunidade. né, é É. por aí que eu vejo. Por isso que eu achei tão importante também essa pequena fala aí, né, no final Sim, desse muito. caso da Carole, da Nossa, Carol, é uma. né?
é de uma riqueza muito, muito Que, grande. que, Tem que muitas, dor, né? Que dor que foi para essa família, para essa sim, moça, para é, todas que antecederam ela. ela, ela traz, né, assim, nossa, é muito carregada a história dela, né? Muito, você realmente, tudo que você relatou, que você sentiu ao ler, né? A gente acessa essa, meio que um pavor mesmo, né? Muitas fichas E caindo, mesmo porque pode acontecer com qualquer uma. com qualquer Isso que uma, aconteceu com assim. ela, né? Ai, dos dois filhos, e aí eles foram viver dentro de um porão, de uma. Imagina, É, gente, às a vezes, solidão de todos, né? Ai, eu fiquei meio tocado com essa história, ela é, mexeu muito comigo. às vezes eu fico muito mal. Por exemplo, é, eu vou dar um exemplo da própria obesidade mesmo. Às vezes a gente lida com pessoas que se referem a uma pessoa obesa de uma forma descuidada. Tipo assim, sei lá, você está conversando com alguém, a pessoa vai dizer assim, olha aquela gorda. Eu fico pensando assim, a pessoa tem culpa de ser gorda? Já pensou, é fácil você estar num corpo que talvez você não aprecie tanto? Sabe, assim, assim, isso é só um exemplo, né? Mas existem tantas outras coisas que simplesmente nós somos, nós não escolhemos ser dessa ou daquela maneira. Então, às vezes, como nós seres humanos somos tão implacáveis na nossa maneira de se referir, de falar, e às vezes isso acontece de uma forma muito inconsciente, né? Enfim, mas que deixa marcas, né? Enfim, tudo às vezes se relaciona com trauma. Às vezes já é tão difícil para quem vive isso, e aí de repente você se depara com determinadas situações que são bem desastrosas. Bom, o capítulo seguinte, que é o 10, eu gostei já do título, do insight à integração. Então, é meio como se a gente se desintegrou nesses primeiros momentos, né, de leitura, e aí a gente certamente vamos ter uma leitura de cura mesmo. Eu já sei que tem escrita, aqui já está sugerindo escrever uma carta. Nossa, vai ser assim surpreendente. Ele é um pouco longo, ele vai ser até a página 164, mas está recheado de exercícios e sugestões e coisas maravilhosas. É sexta que vem, eu não sei como é que vai ser a minha trajetória, porque eu tenho Ah, baile. e olhe, sim, e que É, baile é esse? Que vira e mexe é você o leva para o baile, baile. pois é, o baile da família. Então, Nossa, assim, minha filha, mas assim, eu vou procurar fazer uma leitura, deixar meus registros mas aqui. é sobre isso que eu também gostaria de falar, né? Eu estou saindo de férias. Segunda-feira a família toda vai para a praia. E vamos passar a semana inteira. Então, na sexta-feira, eu não sei por onde eu vou estar. Eu não vou Ah, ver nada no grupo ainda, aqui eu torcendo. porque eu não sei, como é que será a sexta-feira, certo? Vai ser véspera de regresso. Nós vamos viajar no sábado pela manhã. Então, pode ser que eu esteja, né, de boa, descansando, já com tudo organizado para regressar e conseguir Você estar. vai amanhã? Você vai amanhã? Não, nós vamos 5 horas da manhã da segunda-feira, do Ah, domingo tá. para segunda. Vamos para Tamandaré, Pernambuco.
alugamos uma casa de frente para a praia. Ai, gente, olha, não sei não. Estou, Ai, que delícia! estou Ah, você podia fazer uma live com a gente, um né? lugar Alguns encantador. momentos da praia, assim, a gente vai Sim, agradecer. vou. É, então, é, Carol me ligando. Mas assim, o capítulo eu vou ler, já vi que ele é delicioso, vou levar todo o meu aparato de tudo que eu preciso e, obviamente, a gente não vai ficar nesse calorão, quem que aguenta ficar na praia o tempo inteiro, né? Praia para mim é até às 9 ou então de 16 horas em diante. Eu não estou muito branca e não pretendo ficar muito vermelha, não. Enfim, a gente vai fazer uns passeios. E é isso. Que mais? Que mais vocês querem falar? Para a gente concluir, Brígida, Tá tranquilo, já me segue, sem tranquilo. problema, Nós tá estamos tranquilo. satisfeitas, né, Brígida? Eu Estamos tô satisfeitas, eu estou tranquila, super satisfeita também. É, eu eu acho que tô. está todo mundo mais leve, não está, não, Cleusa? Sim. Cleusa, como é que você está saindo hoje aqui desse encontro? Muito bem. Pois é, foram muitas partilhas, né? Eu acho que a gente está progredindo bem. Foi muito terapêutico hoje, né? E apesar de Márcia cochilando aí, Menina, o calor foi. Mas eu estava super concentrada. O corpo que sim, fazer na cama tem isso, mas meu corpo estava pedindo. Não Não tinha pode como. ficar na cama. tá tudo É, eu bem. sei, mas hoje ele estava pedindo, Cleusa. Mas eu acho que eu fiquei até, sabe, mais leve. Eu estava leve, tá? E, Sabe, e tô vo- descansada. Vocês acreditam? Quarta-feira eu viajei para uma cidade próxima aqui para acompanhar minha mãe numa consulta e muito calor, muito quente, e assim eu voltei esgotada. Gente, uma coisa inédita. Eu deitei desde as 20 horas até as 8 horas do outro dia e eu não levantei nem para ir ao banheiro. Uau. Isso, assim, para gente, eu nem me lembro quando foi que isso aconteceu a última vez. Eu acho que eu era criança. Sabe assim, diretão, de tão cansada. É o corpo pedindo, Apaguei. desligou mesmo, né? Ele desligou. Tipo um apagão. E eu acordei porque eu estava tendo um pesadelo. Ao amanhecer do dia, tive um pesadelo. O marido me acordou. Eu disse, meu Deus do céu, não acredito. Na hora que eu deitei 20 horas, eu pensei assim: eu vou dar Vou uma cochilar. descansada aqui. E daqui a pouco eu levanto, tomo uma água, faço um lanche, vou escovar meu dente e vou para a cama. Já tinha tomado meu banho, mas nem escovar o dente. Nada. Dormi direto. Mas foi muito bom. Enfim, é isso. Então, ficamos até o nosso próximo encontro. Beijo. Ok, Aí tchau, você dá a tchau. notícia pra gente, então, Tchau. ao Sim, longo da sim, sim. semana, como é que vai ser, se Vou, vai ser, vou vai ser posicionar na outra. vocês Porque na outra é sexta 13, né? Sexta 13 é isso, depois do feriado, dia 12. isso, Por isso. mim, tá tranquilo, tá? Tudo Tranquilo. bem. Vamos nos articulando e vai dar tudo Ó. certo. Tá bom? Ai, gente, boa semana, bom final de Ok, Beijo. semana. boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.